Qual será que é o mais baixo nível que a gente consegue na programação? Será que é C? Acho que não, né? Será que é assembly? Será que escrever binário, código de máquina? Será que esse é o mais baixo nível que a gente consegue ir? E a resposta é não, né? Porque o nosso computador ele é feito de fiozinho. Então, o mais baixo é ligar o fiozinho um no outro para fazer o nosso computador funcionar do jeito que a gente quer. E a área, né, que a gente estuda isso basicamente é a área de eletrônica digital. Maravilhosa eletrônica digital, em que a gente aprende um pouco sobre transistores e como criar as famosas portas lógicas, como criar os registradores, como criar tudo do zero, como fazer uma máquina do zero. E lá na comunidade do desempenho, o Gabriel e o Luiz Paulo estavam falando justamente sobre isso, continuando uma thread sobre esse assunto, e eu queria mostrar aqui para vocês um pouco do nível que o pessoal da comunidade chega, o pessoal vai para baixar cada vez mais o nível. E para quem me conhece, eu sou o Wayne, Dev Desempenho, e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes, ou estou tentando voltar a produzir, peço desculpa pela ausência aí pro pessoal. Então, se tu curte, se interessa por esse mundo, já não esquece de se inscrever aí, colar na comunidade, dar uma olhada nos comentários, que o pessoal dessa área é muito massa. E, enfim, é a melhor área da computação, né? Baixo nível. Mas agora, bora lá pra thread no Discord, né? Isso daqui é uma dúvida que o Pancho postou faz um bom tempo lá. E se eu não me engano, eu fiz acho que um vídeo sobre isso, eu fiz uma semana no baixo nível, eu não me lembro. Mas falando sobre FPGA, VHDL, enfim, algumas coisas de eletrônica digital que já vou explicar um pouco mais sobre o que é. E o Gabriel mandou isso daqui reavivendo, essa palavra existe? Não sei. Mas reavivendo essa thread. Ele mandou aqui: olá, sou novo aqui e gostei muito de estudar sobre temas. O tema de eletrônica digital e circuitos, enfim. Durante meus estudos dentro de eletrônica digital, eu criei alguns circuitos lógicos no simulador Logisim Evolution, tais como somadores, subtratores, multiplexadores de 4, 8 e 16 canais. O que vamos traduzir aqui um pouco, né? O que é o Logisim? Isso daqui é um software muito famoso para quem trabalha com eletrônica digital, que basicamente você cria os seus circuitos ali. Você faz as suas portinhas, você faz os seus circuitos, você consegue fazer uma CPU ali dentro, você consegue fazer tudo que você quiser ali dentro. E quando a gente está aprendendo eletrônica digital, a gente vai aos poucos, né? A gente, por exemplo, primeiro aprende portas lógicas, e, ou e não, né? Então, como a gente faz essas portas lógicas só que na eletrônica. E depois a gente vai evoluindo, vai criando circuitos que eu esqueci o nome. Como que é o nome? Criando circuitos. Ah, lembrei. A gente começa, né, com circuitos combinacionais, em que eles não têm memória, né? A gente fala que eles não têm memória e a gente vai evoluindo. Enfim, são simplesmente porta de E ou não, e dado uma entrada vai ser sempre a mesma saída, e daí depois a gente começa a evoluir para circuitos sequenciais, em que o circuito, a gente diz que ele possui memória, ou seja, eu tenho um estado, a minha saída agora ela não depende só da entrada, ela depende ali do meu estado, dos meus registradores, os valores que eu tinha ali no meu registrador anteriormente para isso alterar a saída, né? Então isso é um circuito sequencial. A eletrônica digital é uma área igual a qualquer outra, né? Que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e um dos primeiros, né, circuitos que a gente aprende são os circuitos mais somadores, subtratores, como que você soma 2 bits, como que você como que você soma 2 registradores, como que você soma 2 valores no computador, como que você subtrai eles, que na verdade é a mesma coisa de soma se você usar uma representação binária lá, que é o complemento de 1. E assunto para outro vídeo. Multiplexador, que é basicamente assim, eu tenho várias entradas. Eu quero escolher eu tenho vários valores aqui de várias entradas e eu quero escolher um deles com base em algum outro valor. Eu quero escolher uma entrada com base em algum número. Então eu vou ter 4 entradas, 8 entradas, 16 entradas, enfim. Multiplexador é isso. São alguns dos assuntos, né, que se aprende em eletrônica digital. E aqui, além de um circuito decodificador binário para BCD 8457. BCD, se eu não me engano, é representação. É você desenhar ali o número naquele circuitozinho, naquele sled elevador. Aqui, o BCD é isso daqui. É basicamente como que eu desenho um decimal com base no binário.
Basicamente isso, daí o código para eu desenhar na tela. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. Enfim, me corrijam aí nos comentários, por favor. Para display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos eu sei o que é. Display de 7 segmentos é o que a gente usa no elevador. É o que a gente usa em vários lugares para mostrar os números. Tá? E é bem legal a teoria por trás de como que a gente desenha isso daqui. É bem legal como que a gente reduz. E aqui, ó, atualmente estou tentando construir alguns registradores. Registrador aí começa a entrar em circuito combinacional. É um passo além do circuito combinacional, que depende só da entrada. Agora eu vou começar a ter memória. E registradores é basicamente o que guarda tudo no teu PC, todas as informações, os bytes do teu PC aí ficam dentro de um registrador, ficam registrados dentro de um registrador. E o que eu achei mais interessante aqui, detalhe, eu faço tudo na mão. Monto os circuitos apenas com transistores bipolar de junção ou MOSFET. O que ele quer dizer com isso daqui? Imagina que você vai, para quem é da programação, imagina que você vai fazer um programa. Aí, como que eu posso fazer um programa? Eu posso criar mais variáveis, eu posso fazer if else, eu posso usar for, eu posso usar vários tipos, né? Eu tenho todo esse recurso na mão. Imagina que eu por vontade própria, escolho fazer tudo escrevendo os zeros e uns na mão. Tipo assim, usando a coisa mais básica. Não, eu quero escrever o meu executável com 0 e 1 na mão e é só isso que eu vou usar. Não vou nem usar sei lá. Vai ser só isso. Eu vou escrever os zeros e uns, o binário do meu programa, não. É meio que isso. Porque o transistor é a base, sabe? É a coisa mais basilar que existe da eletrônica digital. Uma das mais, né? Mas, tipo assim... Não, na verdade é a coisa mais basilar, sim. Tudo é feito a partir de registro. As portas lógicas ou, NOR, SHOR, enfim, todas as portas lógicas são feitas a partir de transistores. Eu pego essas portas prontas, eu não vou lá e construo os transistores na mão para fazer as portas. Eu não vou lá pego o meu registrador pronto. Eu não vou e construo o meu registrador na mão. Eu faço isso. E você fazer com os transistores na mão, eu acho que é mais difícil ainda do que você fazer, tipo assim, com assembly. Eu acho que é 0 e 1 mesmo. Porque, galera, não é muito trivial você fazer um circuito do transistor do zero sem encapsular a lógica em cima disso, né? Não é muito trivial. Tipo assim, se você pedir para qualquer aluno aí, que até professor, fala assim, faz uma porta Shor aí, ou faz qualquer porta, lógica, com um transistor de cabeça. Não é muito fácil. Não é muito fácil. E daí, ó, para quem gosta dessas coisas, ó, tipo assim, esse daqui deve ser um exemplo, sei lá, de um Shor, ou de um... Ó, aqui, ó, entra A e B e sai B e A, não sei. Mas enfim, é esse tipo de circuito aqui que a gente tá falando, vamos fazer a porta Shor, vamos fazer a porta NOR. É esse tipo de coisa que a gente desenha e daí tem uma entrada e tem uma saída, e a saída ela vai depender, A e B tá ligado, ou A ou B, enfim. Tem vários jeitos de você fazer também um porta-chave. Não, quero dizer, não é fácil. Você construir. E para você fazer qualquer coisa, você precisa de várias portas. Várias portas mesmo. Então, aqui, ó, Gabriel, desde já, parabéns, cara. Muito foda, parabéns. E aqui, eu também fiquei interessado em aprender VHDL, quem sabe não sai microcontrolador ou microprocessador. VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, é como o pessoal geralmente faz hardware, né, principalmente eletrônica digital. Igual a gente tem linguagem de programação, a gente tem linguagem de descrição de hardware, usa ferramentas semelhantes, tem IDEs para isso, você vai usar uma FPGA, enfim, tem mais vídeos sobre isso no canal. Mas é uma área que a gente acaba indo também para eletrônica digital, e VHD ele acaba usando muito em lógica reconfigurável quando você quer ter um circuito que faça várias coisas, né? Esse circuito, quer dizer, eu quero programar o circuito para fazer uma coisa, depois eu quero reprogramar ele para fazer outra coisa. Lógica reconfigurável. Aqui, outro simulador também que usa é o Proteus Profissional 8.16. Uma coisa que é meio chata dessa área é que, assim, para eletrônica digital, eu acho que o software que eu conheço que é mais famoso, que dá mais para utilizar de código aberto, é o Logsim mesmo. Se você for para a área de VHDL, de FPGA, de programar, tipo, como o pessoal na indústria faz,
É caro as coisas. Geralmente você vai ter que usar uma ideia que é paga, ou conseguir uma licença estudantil, ou enfim, né, dar os seus pulos com Jack Sparrow. É foda. Essa é uma coisa que eu acho meio chata, mas paciência, né? A programação que é exceção nessa área. E daí aqui o Luiz Paulo respondeu, ele já tinha respondido aqui em cima, se eu não me engano, o Pancho. E, pô, o Luiz Paulo é muito foda pra esse assunto. Quem quiser entrar nessa área, dê uma olhada nessa thread e converse com o Luiz Paulo. O que mais? Esse aprendizado vai dar um background muito bom para você. Fazer o circuito partindo dos transistores é o assembly dos circuitos digitais, ó, tipo isso. Se quiser começar a se aventurar com FPGA mais VHDL, dá para projetar e simular tudo usando as ferramentas de desenvolvimento dos fabricantes de FPGA, mesmo sem ter a placa para testar. Os próprios fabricantes disponibilizam ótimos tutoriais de como utilizar as ferramentas e dão dicas de codificação. Ah, isso daqui eu não sabia. Eu nunca me aventurei muito nessa área, tipo assim, que eu sei é da universidade. Mas eu imagino que seja de bastante interesse dos fabricantes. O que eu usei foi a Altera, que hoje é da Intel, se eu não me engano, e a gente usava o Quartus. Mas isso de projetar e simular tudo usando a ferramenta sem você precisar é uma coisa, sem você precisar da FPGA em si, né, ou do dispositivo, que custa relativamente caro, ajuda bastante. E aqui o Gabriel. Deve ser legal programar o hardware. Atualmente estou trabalhando no projeto de uma ULA. ULA é unidade lógica e aritmética. É basicamente o que faz continha no teu computador. Que faz continha, que faz comparação, multiplicação, enfim. Unidade lógica e aritmética, como o nome diz, de 16 bits. Estou preparando ela para receber futura UPF, unidade de ponto flutuante. Isso vai ser um microprocessador um pouco diferente que eu estou projetando. É uma coisa muito interessante para quem não sabe, né? A gente tem a lógica de inteiros, digamos assim, que é uma lógica, e a gente tem a lógica de ponto flutuante, que são os valores com vírgula. Os valores com vírgula geralmente vão ter circuitos, até mesmo os processadores vão ter circuitos dedicados só para fazer ponto flutuante. Para fazer conta, multiplicação, soma, divisão, enfim. E não é incomum você encontrar, principalmente microprocessadores, que não têm suporte para ponto flutuante. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não têm essa unidade aqui. Então, se eles não têm essa unidade, a lógica de ponto flutuante, a lógica de conta com vírgula, para resumir, ela tem que ser feita por meio de programa. Você tem que fazer no seu programa a soma de valor com vírgula. Isso é uma coisa muito interessante também. Nunca fiz. Mas não é incomum. Tipo assim, fica a cargo do software fazer as operações, fazer as instruções para as continhas, né, de ponto flutuante. Gostei muito de fazer projetos com Arduino, mas eles... Daí continuando aqui, né? Eu gostei muito de fazer projetos com Arduino, mas ele tem limitações que eu não consigo resolver ou contornar. Raspberry Pi eu achei interessante, mas a versão que eu preciso está fora da minha realidade financeira. Raspberry é caro. Isso é uma coisa bem triste de eletrônica, e especialmente aqui no Brasil, é tudo muito caro. Além do mais, eu acho lento a leitura que ele faz no cartão SD. Eu já tenho bom conhecimento de eletrônica digital e resolvi unir o útil ao agradável. Fazer esse microprocessador está sendo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Eu pude aprender muito. E, cara, assim, esse é o espírito de fazer esse tipo de projeto, sabe? Nossa, vou fazer um... É isso que o pessoal faz na indústria? É isso que o pessoal faz quem faz microprocessadores? Eu chuto que não. Mas, ao mesmo tempo, uma puta experiência que você ganha e é um puta aprendizado que te capacita mais e mais para você desejar não só essa área, mas qualquer área, porque um aprendizado desse... Tipo assim, uma pessoa que faz isso, eu, sinceramente, acho que eu tenho capacidade, vontade para entrar em qualquer área que ela deseja. Daí o Luiz aqui. Tudo em loja sim, usei esse simulador há um bom tempo atrás. O bichinho é muito legal. Fiz coisas meio básicas para experimentar apenas, mas achei muito interessante. Deixa eu mostrar o Logicine aqui para vocês. A Logicine é esse software aqui. Basicamente, você consegue fazer os circuitos aqui combinacionais. Você tá 0 e 1, você tem as portinhas aqui. Ó, aqui é um MUX. MUX é aquele multiplexador lá que ele comentou. Você vai achar códigos abertos, tipo assim, vai achar CPUs inteiras no Logicine. É um software que muita gente usa. Dá para você criar componente. Ó, aqui, ó, Full Header, que é o adicionador. É bem legal e muito bom para aprender. Muito bom para aprender, como que fala? Eletrônica digital, né? Que é o que a gente está falando. Como que fala? Tô falando isso toda agora. Aqui, ó, os registradores. Registradores JK, né? JK. Tem vários tipos de registradores, tá? Tem JK, tem D, se eu não me engano.
Enfim, tem vários. Tem vários. A gente aprende isso, não lembro mais, mas tem vários. E aqui voltando, o Arduino abstrai tanto que atrapalha quando queremos fazer coisas mais avançadas, mas o público dele é robusto, então cumpre o que promete. Estou vendo esses dias a Rasp 5 para fazer um servidor NAS aqui em casa. Desisti. É mais fácil comprar um servidor velho do que uma Rasp 5 para fazer um NAS. NAS é Network Attached Storage, é um servidor para servidor de storage, basicamente. Ao invés de usar o Google Drive, você usa o NAS. Sobre o seu projeto de microprocessador, isso dá um baita material para divulgar para a galera de embarcados. Pensa em criar o blog ou algo assim, escrevendo o processo e mostrando os resultados? É uma boa ideia, eu tô pensando em fazer um curso ensinando a projetar circuitos. Pô, Gabriel, no último tempo eu tenho ficado bastante, não tenho tido tanto tempo para ficar, para ler a comunidade, mas eu não cheguei a ver se ele postou de volta. Mas, ó, Gabriel, fica o convite aí, fica o incentivo para você retomar e compartilhar aí como está sendo esse processo. Porque aprendizado compartilhado é sempre melhor, né? Sempre, sempre, sempre melhor. Então, convido vocês aí a entrarem na comunidade, darem um salve lá pro Gabriel, darem um salve pro Luiz. E contarem também nos comentários a experiência de vocês com eletrônica digital. Quem fez faculdade deve ter feito eletrônica digital. Foi boa, foi ruim? Qual projeto vocês fizeram? Tiveram que fazer uma CPU? Eu tive que fazer uma CPU do zero. Foi legal, foi legal. Você usar uma ISA, fazer. Eu lembro que tivemos que customizar para acho que 13 bits ou 14 bits. Foi um negócio bem interessante ver funcionando. Você debugar isso é uma experiência muito interessante mesmo. Dá um pouco de raiva. Mas no fim do dia é tudo aprendizado e tudo fica para a vida, né? Então é isso, não esqueça de se inscrever, deixa o like e valeu, falou!